Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 17, né? Nossa sessão de número 17, em que a gente traz aqui a nossa lista de palavras. Estamos na palavra de número 94, que é o pronome relativo who. Who. Esse WH aqui com som de R. Who. Tá? E a ideia de que ou quem, né? É essa a ideia do uso, né, em relação ao who. Se usa para falar de pessoas, habitualmente, tá? E além do que e do quem, a gente pode colocar aqui também a ideia de o qual, né? Então, que, quem ou o qual. E normalmente ele é utilizado, como nos exemplos aqui, para introduzir as perguntas sobre pessoas. Então, acaba tendo este uso, né, nesse contexto. No nosso exemplo, who is responsible for monitoring the entrance? Who is responsible for monitoring the entrance? Quem é responsável por monitorar a entrada? Então, who is? Quem é? Olha lá. Justamente a pergunta que se refere à pessoa acaba tendo, né, o uso do who aqui. Em relação à música, a gente traz aqui, né, do Barraman, who let the dogs out? Who let the dogs out? Uma pergunta de novo, né? Quem deixou os cachorros saírem? Let, deixar, neste caso, dogs out, out, saírem, irem para fora. Out, a ideia de fora, né? Então, who let the dogs out? Quem deixou os cachorros saírem, tá? E quando a gente tem uma outra estrutura que vai utilizar o WHOM, né? W-H-O-M, para responder quando você trabalha com ele ou ela. Mas a gente vai ver esse exemplo num outro momento, ok? Na sequência, a gente tem o verbo modal ou o substantivo may. May. Ele acaba sendo substantivo, né? Porque May pode ser o mês de maio, tá? Então, May é o mês de maio, mas nesse caso a gente vai trabalhar com os exemplos do verbo modal may, que normalmente indica possibilidade ou permissão. Então, possibilidade ou permissão, tá? É a ideia de poder, no caso. A gente já viu o can, could, né? E o may acaba sendo um pouco mais formal do que o can neste caso, tá? Então, é essa ideia que a gente tem aqui né, da questão do poderia, de uma maneira mais educada, mais polite de falar. Então, no exemplo, may I see your identification, please? May I see your identification, please? Posso ver a sua identificação, por favor? Aqui o I see, né, no caso eu, tá? Mas a gente indica, né, que normalmente para o português a gente não precisa colocar a primeira pessoa. Então eu não faço a tradução do eu posso ver sua identificação, por favor. Acaba ficando só o posso. May I see your identification, please? Na sequência, né, o exemplo musical de Bob Dylan, Forever Young. May you build a ladder to the stars. May you build a ladder to the stars. Que você construa uma escada para as estrelas. Então, a ideia do uso do modal que você possa, tá? Ou poderia, no caso, então aqui que você construa, né, uma escada para as estrelas. Na sequência, a gente tem o advérbio down, down, que é a ideia de baixo, né? Então, down, baixo, ou para baixo, né? Por exemplo, a gente faz download de informações, então é quando a gente baixa os arquivos de algum lugar, a palavra down, que é essa ideia de mover-se para uma posição mais baixa ou, né,
a ideia da palavra baixo especificamente, tá? Então, ele pode ser usado também como uma preposição, ok? E aí, nos nossos exemplos, a gente tem, então, keep the volume down to avoid disturbing others. Keep the volume down to avoid disturbing others. Mantenha, keep, o volume down, baixo, para evitar, to avoid, disturbing, perturbar, others, os outros ou outras pessoas, tá? Other. Se fosse, inclusive, outras pessoas, other people, né? Música do Imagine Dragons, Believer, a gente tem Till it broke open and rained down. Till it broke open and rained down. Até que tudo se abriu, broke open, tudo se abriu, and rained down, e a chuva caiu. Rained, né, no sentido de chover, rain é chuva, tá? Só rain é chuva, rained down, a chuva caiu. Então, a estrutura que a gente tem aqui, justamente, né, dessa ideia da chuva caindo, que acaba sendo uma junção. O down também vai aparecer em expressões como turn down, que é a configuração justamente de volume, come down, que é baixar, ou descer, ou deitar, ou cair, né? Fall down, to fall down, que é cair de fato, tá? Close down, que é no sentido de fechar o negócio. Então, tem várias possibilidades aqui do uso do down, mas sempre no sentido de baixar ou fechar alguma coisa, ok? Encerramos, inclusive, né? We close down our session 17 com este exemplo, ok? Bye, bye.